Aleluia! Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo de número 37. Eu vou ler, é só o versículo 37 de Lucas 5, e na sequência, quando eu terminar a leitura, toda a igreja, todos os irmãos, por gentileza, repitam o mesmo texto, só para ficar bem enfático. Palavras de Jesus, dizendo da seguinte forma: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Toda a igreja, 1, 2, 3. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Glórias a Deus. Tome seu assento. Toda a sua atenção, toda a sua atenção, toda a sua reverência, é de extrema importância, porque a palavra nos diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aqui. Meus queridos, Jesus, quando andou por essa terra, e eu já disse para os irmãos da minha fascinação por toda a Bíblia, mas em especial Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós vemos de maneira direta os ensinamentos do nosso Cristo. Os ensinamentos que eram simples, mas de uma profundidade excepcional. Jesus, ele tinha uma maneira toda especial, peculiar, única de transmitir as boas novas do reino de Deus. Em determinado momento ele olha para a multidão e diz: olha, é chegado a vós o reino de Deus. E ele começa então a ensinar as verdades que ele mesmo disse aos discípulos: olha, tudo que eu vos ensino não é de mim mesmo, mas eu ouvi e recebi do meu Pai e tenho vos passado. E os ensinamentos que Cristo trazia, ele usava um método que eu chamo de um método pedagógico de ensino, um método para facilitar a maneira das pessoas compreenderem a mensagem do Evangelho, que eram as parábolas. As parábolas eram ensinamentos em que Cristo falava de uma maneira alegórica, de uma maneira comparativa, para que no final o povo conseguisse compreender as verdades do reino de Deus. E o interessante é que Jesus sempre usou a linguagem do povo. Jesus, ele fala de semente, do semeador saindo a semear. Jesus fala de um homem que está no campo e de repente ele acha um tesouro de grande valor. Porque isso era muito comum numa época em que não havia bancos. Então quem tinha grandes fortunas enterrava na terra. Então Jesus fala de um homem que estará na terra e ele escolhe um tesouro de grande valor. E pelo valor não da terra, mas do tesouro, ele vai e vende tudo que tem e compra aquela terra. Não pela terra, mas pelo tesouro que estava ali. Ele fala isso para exemplificar a salvação, que o homem deve largar tudo, todo o pecado, por causa da salvação. E nesse texto aqui, propriamente dito, Jesus, ele usa duas figuras de linguagem. Ele usa a palavra vinho, repita comigo, vinho. E ele usa a palavra odre, repita comigo, odre. E Jesus, ele traz um ensinamento muito simples, mas profundo, que é uma grande verdade. Esse texto aqui foi um texto que Jesus proferiu em direto para os fariseus. Quando ele diz: olha, ninguém pode pegar vinho novo e colocar o vinho em odres velhos. O que era odre? Odre era um recipiente muito comum nos tempos bíblicos, nos tempos antigos. Quem aqui gosta de filme de época já deve ter visto aqueles odres, aqueles recipientes para se armazenar água ou vinho, que era feito de pele de animal. E nesses odres colocava-se vinho e colocava-se água. E como esse odre ele era feito de pele de animal, à medida que os anos iam passando, esse couro ele ficava enrijecido. Esse couro do odre ele ficava muito duro, ele ficava muito áspero. E quando pegava-se um vinho novo, o vinho novo ele ainda não foi fermentado completamente. E pegava-se um vinho novo, colocava-se dentro desse odre que já estava enrijecido, e havia também restos de vinho velho dentro desse odre. E a reação química, quando se jogava o vinho novo dentro do odre velho, havia automaticamente uma reação química.
E como o odre já estava desgastado pelo uso, pelo tempo, acontecia algo. Esse odre, ele se rompia. Esse odre se partia e perdia-se o odre e perdia-se também o vinho novo. Então Jesus, ele usa esse texto. Isso era muito comum, evangelista não pode. As pessoas mais desatentas pegavam um vinho novo, que ainda ia inchar, ia ser fermentado dentro do odre, e colocavam no odre velho. E quando colocavam, se perdia-se o vinho. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Até aqui está dando para entender. Então, antes de eu entrar na palavra que Cristo profere direto aos fariseus, ele diz: olha, o que é vinho novo aqui? O vinho novo são todas as boas novas de salvação, são todas as novidades, porque a palavra de Deus diz que o Evangelho é novidade de vida. Cristo veio para trazer uma mensagem transformadora, uma mensagem que é capaz de mudar caráter, uma mensagem que é capaz de mudar comportamento, uma mensagem que é capaz de restaurar lares, a mensagem de Cristo é capaz de tirar o mais vil pecador da lama, das trevas, e trazê-lo para a luz, e fazê-lo ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O vinho novo são todas as promessas que Deus tem para a tua vida. O vinho novo é tudo aquilo que Deus já planejou para acontecer no teu ministério. O vinho novo é o livramento que Deus nos dá todos os dias. O vinho novo é a alegria que vem de Deus, que só o salvo tem. Não é a alegria, sabe, da balada, que você vai para agitação, a pessoa vai, consome droga para se sentir alegre. Não, esta alegria é uma alegria que emana do trono de Deus, é a alegria que está presente nesta casa, nessa noite, é a alegria que é a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O vinho novo são todas as bênçãos que vem junto com a salvação, porque a palavra é clara quando diz: busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A salvação é o vinho novo, a paz que vem de Deus é o vinho novo. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida que você já sabe, mas eu quero só fazê-lo lembrar para que você nunca se esqueça. Deus tem o vinho novo preparado para esta igreja. Deus tem um vinho novo. Pastor Vinho, você está dizendo que eu posso beber? Não, amados, entenda que é uma palavra figurativa. Deus tem um vinho novo, um vinho especial. Deus tem coisas novas, que na verdade não são tão novas, porque para quem lê a palavra, essas verdades e essas bênçãos estão inseridas na palavra de Deus. Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus quer que você ande por um caminho que vai te conduzir a pastos verdejantes. Deus deseja que você assuma o seu lugar no reino de Deus, assuma o teu chamado, que você não se esconda e desfrute do vinho novo que Ele tem reservado para mim e para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, irmão, Deus tem um vinho novo para a tua vida. Diga para ele. Diga com autoridade, irmão Cristiano, Deus tem um vinho novo para a tua vida. Aí a irmã tem uma canção aí que diz vinho novo. Eu não vou me atrever a cantar porque eu já estou ficando até abusado, né? Eu não canto. Mas na necessidade da musical aqui da igreja, eu estou tendo que reger varões, tendo que cantar, mas eu não canto. Mas tem uma canção aí muito atual que fala vinho novo. Vinho novo, Deus tem um vinho novo para nós. Jesus então ele compara o vinho novo com tudo aquilo que ele estava trazendo. Porque Jesus veio com uma mensagem diferente. Quando Jesus pregava, o povo ficava assim: olha, que homem é esse? De onde ele veio? E diziam: glória a Deus nas alturas, porque Deus visitou o seu povo e um grande profeta se levantou entre nós. Que mensagem é essa? E eles ficavam admirados, presbítero Cristiano, presbítero irmão Luiz, irmão Deus, porque eles diziam: olha, Jesus não prega como os escribas. Os ensinamentos do nosso mestre, desse homem, Jesus de Nazaré, não são como os ensinamentos dos escribas. Sabe por quê? Porque os ensinamentos dos escribas e dos fariseus eram um vinho velho, era um vinho ultrapassado, era um vinho que estava fundamentado em leis humanas, em tradições humanas. E Jesus traz um vinho novo, um novo tempo. Ele diz: olha, é chegado, volta a repetir, a voz do reino de Deus. O reino de Deus, mas que reino? Aonde está o teu trono? Aí ele diz: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é comida,
vinho e bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito. Glória a Jesus, glória a Deus. Então o vinho novo nesse texto representa tudo aquilo que Deus tem para você. E Deus tem o melhor para nós. Deus tem reservado o melhor para a sua igreja. Deus tem reservado o melhor para o seu povo neste tempo final. Eu vou dizer aqui aquilo que os irmãos que estão aqui na minha retaguarda têm pregado. Aquilo que eu não gosto tem pregado, que eu tenho pregado. Nós estamos na hora final da igreja sobre a terra. Hoje cedo eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, um obreiro, falei, uma coisa está feia. A apostasia está invadindo a casa de Deus. Nós estudamos hoje a respeito da igreja romana e tem muitas práticas que a igreja romana começou aos pouquinhos. Não, é uma modernização. É preciso que nós estamos vendo entrar sorrateiramente na casa de Deus. Mas nesta hora final, nesse tempo de apostasia, em que os homens querem ouvir mensagens agradáveis, mensagens que amassageiam o ego, Deus tem levantado os fiéis, os 7.000 joelhos que não se dobram e que não se dobrarão diante de Baal. E sobre esses fiéis, sobre a verdadeira igreja que vive, que prega o verdadeiro evangelho, Deus tem reservado o vinho novo, o vinho final para derramar sobre o seu povo e trazer o último e derradeiro avivamento que está na quebrantamento, despertamento espiritual e um tempo de conversão sobre a face da terra. Quem crê nisso e pode glorificar o nome do Senhor. Deus tem um vinho novo e Jesus está dizendo, olha, só que tem um porém. O vinho novo, que é tudo que eu estou trazendo, todos os ensinamentos que eu estou trazendo não podem ser armazenados na velha vida que vocês estão levando. O odre velho, nesse texto, o vinho novo, são as bênçãos, a novidade de vida, uma vida regenerada, transformada pelo poder de Deus. Não pode ser contida em odres velhos. Sabe o que representa o odre velho aqui? Os odres velhos aqui representam as tradições humanas. Por isso que eu disse que essa palavra, em primeiro lugar, foi direcionada especialmente aos fariseus. Porque os fariseus, com suas religiosidades, afastavam os homens de Deus, afastavam os homens de Cristo. Era uma religião vazia, uma religião sem sentido, uma religião cheia de normas, cheia de regras. Para os irmãos perceberem, havia uma lei que mandava, que orientava, até por uma questão de higiene também. Todos os judeus tinham que lavar as mãos e o rosto antes de se alimentar. Era uma norma simples que Deus deu lá no Antigo Testamento: lavem as mãos, lavem o rosto antes de se alimentar. Aí os fariseus pegam esse mandamento de Deus e criam mais uma dezena de tradições humanas em cima de um ritual simples, e eles transformam o simples fato de lavar as mãos e a cabeça num ritual, e eles começam a dizer: quem não fizer da maneira que nós estamos mandando está fora de Deus. Usando as minhas palavras, contextualizando as palavras, vai para o inferno, não tem a santidade. E eles pegaram a lei de Deus, o mandamento de Deus, que já era um pouco pesado, porque era a lei do Antigo Testamento, e eles embutem nessa lei tradições humanas, e eles condicionam o relacionamento do homem com Deus com tradições humanas e coisas que não faziam sentido. E eles, ao invés de aproximarem o homem de Deus com a sua religiosidade, eles afastavam o homem de Deus. Cristo está dizendo: se vocês não mudarem de vida, se vocês não abandonarem o velho odre, a velha maneira de pensar, se não houver uma renovação na mente de vocês, se vocês não abandonarem as tradições humanas e se abrirem, vocês não vão poder desfrutar do vinho novo que eu estou trazendo sobre a humanidade. Vocês precisam, fariseus, religiosos, deixar todas as concepções que vocês têm a respeito de Deus, se abrirem, reconhecerem que estão errados e deixarem o vinho novo descer sobre a vida de vocês. O vinho novo representa o que vem de Deus. O vinho velho representa as tradições humanas, representa o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. A religião, irmão, quase nos afasta de Deus. O evangelho nos aproxima de Deus. A religião nos afasta de Deus. Irmãos, algumas vezes, por umas 2 vezes, eu me lembro que eu e mais uma meia dúzia tivemos que ir na frente da igreja pedir perdão. Os mais antigos aqui sabem como que a igreja era tradicional. Aí de vez em quando vinham uns pregadores de fora, irmão, começava a ter visão para tudo que é lado. Eu vou aí buscar, vou chamar. Isso aconteceu comigo umas 2 vezes, irmão.
E Deus está revelando. E tem gente jogando bola. E aí, nossa, a gente era adolescente, na escola brincava. Mas a igreja ensinava que bola era ovo do diabo. Quem jogava bola ia para o inferno. Tradições humanas. E hoje eu encontro um monte de gente aí no mundo. E eu vou falar de Jesus para eles. E eles falam assim: o pastor me colocou para fora da igreja porque eu aparei a ponta do cabelo. Eu falo: volta para Cristo, perdoe ele é humano. Não! Hoje eu vou pregar para pessoas aí e dizer: eu fui excluído. E o meu nome foi colocado, ventilado na frente da igreja porque eu usei bermuda em casa. E a gente vai falar de Jesus. E são pessoas que estão feridas porque ensinaram a ela um evangelho de odres velhos. Não ensinaram a ela um evangelho de vinho novo, mas um evangelho de vinho velho, de odres velhos. E umas 2 vezes a gente teve que ir lá na frente pedir perdão, porque o camarada vinha pregar e começava a ver roda girando para tudo que é lado. Eu falei: irmão, vamos lá, que daqui a pouco o senhor vai vir aqui buscar a gente e trazer lá para frente. E aí lá todo mundo passa vergonha. O Deus que nós servimos não é um Deus que envergonha. O Deus que nós servimos é o Deus que tem vinho novo para as nossas vidas. Vinho novo para as nossas vidas. E até hoje tem gente por aí querendo receber o vinho novo, mas está com odre velho. Precisa mudar de vida. Precisa haver. E era a palavra que a princípio eu iria até trazer, mas fica para um outro dia. Evangelho de Cristo é renovação. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação. Nós precisamos passar por uma renovação de entendimento, porque o cristão precisa ter a mente de Cristo. O cristão precisa ter a mente de Cristo. Tem muita gente com a mente por aí cauterizada pelas tradições, cauterizados pelo pecado. Mas o Cristo que nós servimos, o Cristo que está vivo em cada um dos irmãos que eu falo aqui hoje, e se Ele não está vivo em você ainda, você precisa hoje ainda vir aqui e recebê-lo como teu Salvador, e o vinho novo dele virá sobre a tua vida, a alegria dele e a graça dele vai inundar a tua alma. O Cristo que nós pregamos, que está presente dentro de nós aqui, Ele é um Cristo que nos ama e quer mudar a nossa maneira de pensar, de agir, nos transformar em nova criatura e trazer a unção dele sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. O vinho, o odre velho, representa as tradições humanas. O evangelho é o novo de Deus. Somos chamados para receber tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. O vinho novo, ele tem cheiro, tem sabor e tem cor. Já perceberam? Quem aqui veio do mundão aqui? Eu nunca, graças a Deus, nunca nem provei álcool na minha vida. Mas quem veio do mundão sabe que um vinho que é vivo, você olha para ele, ele tem cor, ele tem sabor, ele tem cheiro. O vinho novo, ele tem vida. Isso representa que aquilo que Deus tem para nós é um evangelho, volto a repetir, de novidade de vida. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em. O vinho novo tem cheiro, tem cor, tem sabor. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Aleluia. E o melhor, eu não estou falando de melhor financeiramente, humanamente, não estou falando do melhor do evangelho, o melhor da graça. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem a unção dele para mim e para você. Oh, amados, vamos deixar tudo aquilo que nos impede de desfrutar do vinho novo de Deus. Vamos deixar as nossas tradições, os nossos conceitos, até mesmo os conceitos que nós adquirimos sobre o nosso irmão. Porque a falta de perdão é um odre velho que nos impede de desfrutar das bênçãos de Deus. A rebeldia e a desobediência são velhos odres velhos que nos impedem de receber o vinho novo de Deus. A fofoca, a intriga, a inveja é odre velho que nos impede de receber o novo de Deus. Uma vida dúbia, uma vida dupla de mentira, uma vida camuflada, se escondendo na religiosidade. Mas Deus conhece como que está a alma, que está podre, que precisa liberar perdão. E isso impede, vai reter o vinho novo. E ainda que Deus é tão misericordioso, e numa noite como essa, às 20 horas, 20 minutos para as 20 horas do dia 16 de fevereiro, ainda que o vinho novo dele desça como está descendo sobre esta casa, se você não se desfazer do odre velho, você vai até receber, mas você não está em condições de reter aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas que até recebem num culto e dizem: pastor, eu fui renovado, glória a Deus, aleluia, eu recebi a graça, chorei, falei língua estranha, e sai dali durante a semana, aquele vídeo já foi embora. Sabe por quê? Porque o odre velho. Pai. Sabe que tem pessoas que a vida dela é igual uma gangorra? Uma semana ele está uma bênção, está um leão. Uma semana ele pega um touro na unha. Pastor, glória a Deus, conte comigo, eu estou aqui. Segunda eu estou aqui, terça eu estou aí, glória a Deus.
Ele recebeu o vinho novo de Deus, mas o odre é velho. Aí aquele vinho vai embora. Aí na semana seguinte o irmão chega aqui todo borocochô. Como diz o nordestino, todo acabrunhado. E não é palavrão isso não, tá, irmão? Uma palavra difícil, mas não é palavrão. Acabrunhado. O que aconteceu semana passada? Você estava cheio de vida, estava sapateando aqui no culto. É porque ele recebe o vinho novo. Ele recebe a unção que Deus dá para ele. Mas alguma coisa tem que mudar na vida dele. E o vinho vai embora. A alegria de Deus não permanece. Aí ele vive como um menino na fé. Como um menino que não amadurece. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Uma hora ele participa, fica 10 sem participar. Uma hora ele participa, 2 não. Uma oração ele vem e 20 não. Porque ele recebe, mas ele não tem condições de reter. Mas o Senhor fala comigo e com você nessa noite. Para nós repararmos e deixarmos as velhas práticas, tudo aquilo que é um impedimento ao Espírito Santo atuar nesta casa, na minha e na sua vida. Deixemos o odre velho, deixemos o vinho velho e vamos nos revestir de um odre novo. Vamos preparar os nossos corações. Igreja! Vamos preparar os nossos corações para o vinho novo que Deus vai derramar sobre esta. Oh, aleluia! Aleluia! Vamos preparar as nossas vidas, porque o vinho novo de Deus vai continuar a ser jorrado sobre esta casa, e nós vamos continuar a ver manifestações do poder e da glória de Deus, o oprimido de Satanás ser liberto e vidas sendo transformadas para a glória do Senhor. Vamos preparar a nossa vida, vamos preparar o nosso coração, porque o Espírito está pronto para agir e para trabalhar por nós e através de nós. Glória a Deus! Aleluia! Deus quer fazer e derramar o vinho novo sobre a igreja. Nós vemos igrejas hoje que não têm vida, igrejas que não têm cheiro, que não têm sabor, que não têm cor, igrejas como Laodiceia, que são bonitas, que são belas na aparência, mas já perderam a essência. O Espírito Santo não tem mais liberdade para operar, porque a igreja trouxe para dentro de si tanta coisa que é do mundo. Não, isso daqui é modernização. Precisamos disso daqui. Isso daqui vai ser bom para a igreja. Não, é bom termos acordo com políticos, é bom termos um relacionamento com os políticos. E nós vamos trazendo tanta coisa, usando como pretexto que são coisas boas, a igreja fica bonita. Nós vemos pastores todas as semanas dando entrevistas na TV. Nós vemos cantores sendo contratados pelas grandes emissoras do mundo. Nós vemos cantores cantando no Faustão, cantando na Fátima Bernardes, mas eu não vejo ninguém ir lá e pregar contra o pecado. Eu vejo todo mundo querendo trazer uma mensagem legal para a igreja ser bem vista pela sociedade. Eu vejo todo mundo querendo ser amigo do mundo, mas a igreja de Cristo, eu já disse isso aqui outras vezes, ela sempre andou na contramão da história, porque o vinho do mundo é velho, o óleo do mundo é velho, e o óleo da igreja é novo, e o vinho da igreja é novo, e a igreja sempre vai estar na contramão da história. E o Senhor deseja levantar não o espírito de Laodiceia, de uma igreja rica, de uma igreja próspera, mas vazia, sem a graça, uma igreja sem o vinho novo. O Senhor quer derramar o vinho novo, o Senhor quer dar a unção dele sobre a tua vida, batizado com o Espírito Santo, selado no fogo, levantar a tua vida com autoridade para pregar contra o pecado, para ser profeta de Deus por onde quer que ele te virar. A unção dele está sobre a tua vida, minha irmã. A unção dele está sobre a tua vida, meu irmão. E ele te vocacionou para uma obra grande. Por isso, nessa noite, eu quero lhe dizer: o vinho de Deus está descendo sobre esta casa. A unção de Deus está descendo sobre esta casa. Receba a alegria, a graça de Deus sobre a tua vida. Receba o vinho novo de Deus e viva um novo tempo sobre a tua vida. Aleluia! Coloque-se de pé comigo nessa hora. Aleluia! Obrigado. Não pode se colocar vinho novo sobre o odre velho. Saia daqui e não esqueça essa palavra. Não pode se colocar vinho novo em odre velho. Vinho novo, odre novo, vida nova, vida transformada pelo poder do sangue de Jesus. Quero convidá-lo a dar a mão com muito carinho e respeito à pessoa que está do seu lado.
Esse negócio de uns pregadores por aí, belisca o seu irmão aí, irmão. Sacode seu irmão. Fala com isso. Sacode, grita no ouvido do seu irmão.